Você provavelmente conhece George Michael pelo seu sorriso, pela energia dos palcos e pelos hits que marcaram gerações. Mas há um outro lado dessa lenda, uma história que poucos conhecem, que começa muito antes dos grandes estádios, dos flashes e das capas de revistas. Hoje, você vai atravessar esse lado oculto, entrar na vida de George Michael e entender a origem de uma das músicas mais emocionantes de sua carreira, Jesus to a Child. George Michael nasceu Georgios Kyriakos Panayiotou em 25 de junho de 1963, em East Finchley, Londres. Filho de um gerente de banco de origem grega e uma fotógrafa inglesa, cresceu em um ambiente relativamente tranquilo, mas sempre cercado de música. Aos 11 anos, ganhou seu primeiro teclado, e foi aí que a música começou a se tornar uma necessidade vital, não apenas diversão. Você pode imaginar um jovem George observando o mundo com olhos atentos, já sentindo uma sensibilidade rara e ensaiando melodias que ninguém ouviria por anos. Nos anos 80, ele alcançou fama mundial como parte do Wham, ao lado de Andrew Ridgeley. Sucessos como Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper e Last Christmas conquistaram o mundo. Mas por trás do brilho e da energia pop, George vivia um conflito intenso. Ele ainda não podia se assumir como homossexual e sua vida íntima precisava permanecer em segredo. Cada entrevista, cada performance, cada sorriso cuidadosamente ensaiado era parte de uma fachada que mantinha o mundo encantado enquanto ele escondia a sua verdadeira identidade. No início dos anos 90, sua vida tomou um rumo inesperado. George conheceu Anselmo Felepa, um designer brasileiro de joias. Para George, Anselmo não era apenas um parceiro amoroso, era alguém que via além da fama, que enxergava o homem por trás do ícone. Você consegue imaginar a intensidade desse relacionamento? Passeios silenciosos, conversas íntimas, a sensação de finalmente poder ser vulnerável com alguém que não julgava. Este foi, sem dúvida, o grande amor de sua vida. Mas a felicidade veio acompanhada de um destino cruel. Anselmo foi diagnosticado com AIDS, uma doença que na época carregava estigma, medo e uma taxa de mortalidade quase sempre fatal. George assistiu impotente ao sofrimento do homem que amava profundamente. Você sente o peso disso. Alguém que conquistou o mundo com talento e carisma, paralisado diante da perda iminente de seu grande amor. Em 1993, Anselmo faleceu, deixando George devastado. Foi uma perda que não poderia ser substituída, nem esquecida, e que o marcaria para sempre. A dor e a saudade de Anselmo se transformaram em criação artística. Em 1996, George lançou Jesus to a Child, uma canção que não é apenas música, mas uma carta aberta, uma homenagem e um memorial. Cada acorde, cada palavra carrega a memória do relacionamento que mudou sua vida. George jamais mencionou Anselmo pelo nome na canção, mas para quem conhece a história, cada verso é impossível de ouvir sem sentir a presença dele. A canção alcançou o topo das paradas britânicas, mas seu verdadeiro valor estava na profundidade emocional que transmitia. O contexto histórico torna a canção ainda mais poderosa. Na década de 1990, falar sobre homossexualidade ou AIDS ainda era arriscado, estigmatizado e muitas vezes perigoso. Ao escrever Jesus to a Child, George não apenas homenageava Anselmo, mas ele dava visibilidade à dor e à humanidade daqueles que perderam pessoas para a AIDS. Cada nota está impregnada de coragem e você sente que ele usou sua fama não apenas para entreter, mas para humanizar uma experiência que muitos preferiam ignorar. Além da homenagem, a canção marcou uma evolução artística de George. Até então, ele era associado principalmente ao pop e ao dance. Mas com Jesus to a Child, sua música se tornou introspectiva, melancólica e profundamente madura. Você percebe isso no arranjo minimalista, no piano suave e na voz carregada de emoção. Cada detalhe calculado para transmitir sentimento. É impossível ouvir sem sentir um nó na garganta, uma mistura de tristeza e reverência.
A perda de Anselmo também marcou a vida pessoal e pública de George. Ele começou a se assumir mais abertamente, embora ainda com cautela. Sua experiência pessoal se tornou parte de sua narrativa artística e ele passou a defender causas importantes para a comunidade LGBT, ao mesmo tempo em que lidava com o luto de uma maneira privada, mas profundamente transformadora. Jesus to a Child não é apenas a memória de um homem amado, mas também um testemunho de resistência, amor e coragem. Você percebe ao longo dos anos como essa canção ressoa. Ela atravessa décadas e mesmo quem não conhecia George ou Anselmo sente a verdade e a emoção que carregam cada nota. Críticos reconheceram o poder da música, fãs a abraçaram como um hino de amor e memória, e George Michael se consolidou não apenas como artista pop, mas como alguém capaz de transformar dor em algo eterno. Nos anos seguintes, George continuou a carreira solo com sucesso, lançando álbuns como Older e Patience, sempre trazendo um olhar mais introspectivo e pessoal. Mas nenhum outro trabalho capturou a intensidade emocional de Jesus to a Child. Ele continua engajado com sua arte, sua vida e sua identidade, mantendo um equilíbrio delicado entre privacidade e presença pública. Você percebe como essa canção ressoa. Ela atravessa décadas e, mesmo quem não conhecia George ou Anselmo, sente a verdade e a emoção que carregam cada nota. Críticos reconheceram o poder da música, fãs a abraçaram como um hino de amor e memória, e George Michael se consolidou não apenas como artista pop, mas como alguém capaz de transformar dor em algo eterno. George Michael faleceu em 25 de dezembro de 2016, mas a sua obra continua viva. Jesus to a Child permanece como testemunho da profundidade de seu amor, da intensidade de sua dor e da coragem de se mostrar humano. Você sai dessa história com a sensação de ter atravessado o outro lado da lenda, não apenas conhecendo o artista, mas sentindo o homem, compreendendo a coragem necessária para amar e perder e reconhecendo o poder transformador da música. E enquanto a canção ecoa, você entende algo essencial. Por trás de cada ícone da música pop, existe um ser humano capaz de sentir profundamente, de amar sem limites e de transformar a própria dor em algo eterno. George Michael fez exatamente isso, e hoje, ao ouvir Jesus to a Child, você se torna parte dessa história, testemunha de uma das mais comoventes narrativas de amor, perda e resistência da música contemporânea.